Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando 2 Coríntios, agora no capítulo 6, a partir do versículo de número 14, onde nós estamos apresentando a obra de salvação consumada pelo batismo com o Espírito Santo. Passamos pela fé, entramos pela fé, temos a graça que abre a porta estreita, e nos leva então para o caminho estreito, o caminho da salvação. Este caminho é guiado pelo Espírito Santo. Então vamos ver isso aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, a nossa graça recebida do céu é a ajuda de Deus, é a esmola de Deus para a nossa vida. Nós somos pobres, perdidos, pecadores, sem nada, não merecemos nada, e Deus nos dá graciosamente. É um favor imerecido. Então, vem o socorro de Deus. Nós entramos, então, pela porta da graça, pelo Evangelho que nos traz de volta ao caminho, ou nos leva agora, como gentios, para a promessa de Deus, todas as promessas da palavra de Deus do Antigo Testamento, todas as promessas a Abraão, ao povo de Deus, nós agora fazemos parte do povo de Deus, pelo Evangelho da graça. O Evangelho da união entre judeus, filhos da promessa, e gentios, agora, pelo Evangelho também, filhos da promessa. Então, nós temos que andar em justiça. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Nós nascemos de novo, nós somos batizados com o Espírito Santo. Nascemos da água e do Espírito de Deus para viver essa nova vida. Uma vida de justiça, de boas obras, no caminho do Senhor, fazendo bem, pregando o Evangelho a toda criatura até os confins da terra. Então, se nós recebemos poder do alto, é para movimentar as coisas, para termos energia, ação, obras, e que comunhão tem a luz com as trevas. É para agora andarmos na luz, como Ele na luz está. Teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, se andarmos na luz como Ele na luz está. Então, que comunhão tem a luz com as trevas? Nós agora estamos na luz, somos luz. Temos que ter obras da luz, obras que se mostram, obras de vida, obras de paz, de alegria, de festa, na luz, com a presença de Deus, com os anjos, arcanjos, querubins, saltando de alegria, trocando as vestes da tristeza, da humilhação, as vestes do luto, agora pelas vestes de louvor, da festa, da alegria, da salvação em Cristo. Versículo 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Então, justamente, Cristo agora é vida, é paz, é alegria no Espírito Santo. E Belial é toda aquela opressão maligna, é todo aquele espírito de Faraó, o espírito da opressão, espírito da escravidão, que leva um a tentar roubar o outro, a escravizar o outro, a só buscar o seu benefício, a ser egoísta, ser avarento. Este é Belial, do roubo, do cativeiro. Mas Cristo é da liberdade, da alegria, da festa. É como o filho que você quer ver feliz, sorrindo. Se você passa pelo filho e o filho está abatido, o filho está triste, você move tudo o que você pode para alegrá-lo, do que você está precisando. É o que Deus quer de nós, é o amor de Deus por nós que leva Deus a buscar a nossa alegria. E Ele quer que nós, como irmãos, tenhamos essa comunhão de amor uns aos outros, como Cristo nos amou, para nos trazer alegria, paz, felicidade, festa, celebração eterna na presença de Deus. Temos o batismo com o Espírito Santo, que a alegria do céu é o poder de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é o batismo com o Espírito Santo. Ou que parte tem o fiel com o infiel? Nós agora somos chamados para andarmos na presença de Deus
em fidelidade, em justiça, para sermos fiéis. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel a cada instante, a cada segundo da minha vida, serei fiel. Nós temos que ser fiel. Ele é fiel. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Mas que parte tem o fiel com o infiel? Nós não somos chamados para a infidelidade. Nós não somos chamados para uma graça vã. Nós somos chamados para uma graça que nos leva para o caminho da fidelidade, do amor, da sinceridade. Andarmos no caminho do Senhor. Andarmos pelo caminho estreito, adorando a Deus, louvando a Deus, obedecendo a palavra de Deus e celebrando, comendo e bebendo na sua mesa eternamente. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Se é templo de Deus, é consagrado a Deus, para o serviço de Deus, para a obra de Deus, para aquilo que agrada a Deus, para o fogo santo, para o alimento, para a festa, para a alegria, para a celebração de acordo com a vontade de Deus. É templo de Deus, não é templo de ídolos, não é templo de mentira, não é templo de ilusão, não é templo de falsidade, é templo de verdade. E onde está o templo de Deus? Que consenso tem o templo de Deus? Nós somos chamados para o templo de Deus. Onde está o templo de Deus? O apóstolo Paulo responde aqui mesmo no versículo 16. Porque vós sois o templo de Deus vivente. Justamente. Então este é o templo de Deus. É onde o Espírito Santo, o Espírito de Deus habita. Vem habitar. Para santificar e para servir, para manifestar a glória de Deus através do nosso corpo, da nossa carne. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então nós vamos usar nossa boca, os nossos olhos, nossas mãos, nossos pés para o caminho da paz, para o caminho da evangelização mundial, para o caminho da glória de Deus, do serviço a Deus. Lábios que adoram ao Senhor, boca que glorifica a Deus, que sorri, que se alegra nas bênçãos de Deus. Ouvidos atentos à palavra de Deus para ouvir, para aprender, para obedecer. Então, nós somos o templo do Deus vivente. Ele não habita em casa feita por mãos humanas. Ele habita em cada um de nós, porque nós fomos feitos pela mão de Deus, a sua imagem, conforme a sua semelhança, para sermos o templo do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eis aqui o apóstolo Paulo citando a palavra profética, dizendo da vontade de Deus, do propósito de Deus, do projeto de Deus de ter nos criado como templo do Deus vivo, do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei. Então já o plano de Deus desde a criação é o batismo com o Espírito Santo e Deus habitar em nós. Pode ser destruído o templo de concreto, de madeira, de pedras, como o templo antigo de Jerusalém, pode ser destruído. Porque a vontade de Deus, o projeto de Deus é habitar em nós. Neles habitarei e entre eles andarei. Ele se move entre nós. O reino de Deus está entre nós. O Espírito de Deus vem habitar em nós. E neste somatório de dons, da glória de Deus, da manifestação de Deus, da sabedoria, do conhecimento de Deus, Deus vai andando no meio do seu povo. Neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nessa congregação de vidas batizadas com o Espírito Santo. O grande problema hoje, em que as denominações andam cambaleando sem saber a direção, é porque aceitam pessoas por interesse financeiro, pelo quanto vão pagar pelo cargo e pela posição na sociedade. Esse é o critério de escolha, totalmente diferente daquele que Deus instituiu, está na palavra de Deus, está no Novo Testamento, que os apóstolos colocaram. Pessoas que sejam cheias do Espírito Santo, pessoas batizadas com o Espírito Santo, pessoas que têm realmente a presença do Deus vivente entre eles, andando, habitando, movendo
ensinando, falando, dirigindo em toda a verdade, todo o conhecimento, como o próprio apóstolo Paulo disse aqui em 2 Coríntios 6, versículo de número 6, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda. Então tem que ser pessoas com esse perfil para estarem à frente da obra de Deus, porque Deus quer habitar entre nós, Deus quer se mover entre nós, entre eles andarei, eu serei o seu Deus. Aqui está falando da palavra de Deus, eu serei o seu Deus, eu os guiarei, eu os ensinarei, eu vou dirigir este povo através do Espírito Santo habitando neste povo. Essa é a vontade de Deus desde lá, de Moisés, desde Abraão, é este povo que Deus quer. Não é o povo do templo de pedra, do cargo do administrador que não entende nada da obra de Deus, que é mau, que é avarento, que é cruel. Não é isso que Deus quer. Jamais esse foi o propósito de Deus. O propósito de Deus é o mover do Espírito Santo, neles habitarei e entre eles andarei. Tudo isso foi cumprido. Aconteceu, quem trouxe? Jesus Cristo. Jesus, o Messias. Ele morreu, ele venceu, ele amou até o fim, até a morte, morte de cruz. Ele foi coroado, ele entrou na presença de Deus, assentou-se à direita de Deus, desatou os selos, recebeu o Espírito Santo como penhor da salvação e derramou sobre nós esse batismo com o Espírito Santo. Então se cumpriu essa palavra, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo agora, com a presença de Deus através do Espírito Santo, que Jesus, o Messias, conquistou na cruz, o direito à vitória para nos batizar com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus o Cristo, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Amém.